Você já parou para pensar quando a estética deixa de ser apenas aparência para se transformar numa ferramenta de crescimento, de afirmação social? O nosso programa de hoje vai falar sobre esse tema. Eu sou Luciana Avelino e seja muito, muito bem-vindo ao podcast Histórias Reais. Oi, pessoal, eu sou a Flávia Presotti, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de Vidas Inspiradoras. Hoje, o tema vai ser bem interessante. Nós vamos falar de beleza, autoestima, sustentabilidade nas empresas de beleza. E nós estamos trazendo aqui a marca Posé. Quem não conhece, fica ligado no programa do início ao fim, porque vocês vão conhecer o que está acontecendo por trás dessa marca que acaba de chegar em Belo Horizonte. E para falar sobre esse assunto, vamos apresentar as nossas convidadas, a Carla Posé e a Jéssica Guimarães. Muito bem-vindas, meninas, ao nosso podcast. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, né? Primeira vez em Belo Horizonte, estou amando a cidade. Sim, é um Perfeito, prazer. meninas, sejam Convite. um prazer todo nosso, sejam muito bem-vindas aqui ao podcast. E a Carla Posé, pessoal, ela é a fundadora, CEO da marca Posé. É uma marca com 17 anos de mercado, que está em 12 estados brasileiros. E ela vai contar pra gente como tudo começou, como a beleza entrou na vida dela. Isso mesmo. E a Jéssica Guimarães, que eu achei linda, conheci ela hoje. Obrigada. Ela é empreendedora, apaixonada por cuidar de pessoas e está à frente da primeira unidade da Posé de Belo Horizonte, no bairro Buritis. Isso aí. Então, sejam muito bem-vindas. E para a gente começar de verdade aqui, porque todo mundo tem uma história por trás das marcas. Quem é a Carla Posé e quem é a Jéssica Guimarães? Bom, quem é a Carla Posé, né? Eu sou mãe do Lucas e da Luana, né? Esposa, primeiramente, né? Eu sou mãe do Lucas e da Luana, esposa do Eduardo. Nós estamos juntos aí há 30 anos, né? Entre namoro e casamento. E eu criei a Posé há 17 anos atrás, né? E através de um trauma que eu tive, que eu vou contar tudo aqui para vocês. E você, Jéssica? Então, meu nome é Jéssica, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Eu, primeiramente, também sou mãe de 2 crianças, a Ágata, de 3 anos, e o Arthur, de 2 meses. Eu tenho o Arthur também. Tem o Arthur também? Só que o meu tá com 20 anos. Ai, Belíssimos os seus, um dia né? eu chego lá. Chega! Tô ansiosa. É uma estrada, mas se Deus quiser, vai chegar. Isso aí. Eu tô com o Rafael há 6 anos. É muito intenso, então... Puxa vida, eu estava fazendo as contas aqui. Muita intensidade. 6 anos. Tá Pensa, vendo, a gente Flávia? tem 2 Existem filhos. outras pessoas intensas no mundo. Oi, como, amiga? Exatamente. E a gente sempre trabalha muito, assim, muito. E aí, eu vou contar melhor para vocês também. A gente teve essa ideia aí há 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, de entrar pro ramo da estética. Agora, só para a gente se posicionar assim. Quem é a Carla antes de chegar na beleza? Você chegou a falar de trauma, eu queria que você falasse um pouquinho como que você chegou na beleza, assim como a Jéssica também. Lu, lá atrás, né, antes de eu abrir a Posé, eu fui uma executiva de uma multinacional, fiquei 11 anos nessa empresa. Eu sempre fui muito workaholic, sempre gostei muito de trabalhar, enfim. E quando eu casei, engravidei do meu primeiro filho, né, eu tive um trauma ali com a depilação. Porque eu sempre, nessa empresa que eu trabalhava, era mais difícil naquela época de você encontrar um bom lugar para fazer uma depilação. Quando eu marcava, era muito demorado o método. E eu sempre fazia a depilação num local, e aí eu não conseguia marcar nesse local. E aí a minha mãe falou assim, tem uma pessoa aqui próxima de... Lembra da época do jeans? Sim. Da depilação, Sim, né? depilação. Que as pessoas faziam aquela cera na panela, né?
Aí a minha mãe falou assim, não, tem uma pessoa próxima aqui de casa que diz que faz depilação. Te queimaram? E aí Já tô aqui, né? Deve aquela ter queimado ela moça, inteira. né? A moça foi fazer a minha depilação, eu tava grávida do Lucas com 8 meses ali de gravidez e ela não conseguiu me depilar, me machucou e através disso eu tive um trauma com a depilação e isso influenciou posteriormente no meu parto. Né, porque eu falo assim que a depilação, ela envolve a questão da saúde, né, tem todo o quanto é importante a gente ter um método, né, seguro, principalmente para uma grávida, né, para você fazer uma depilação. E isso influenciou no meu parto, que meu filho teve alta e eu não tive ali por causa desse trauma. Então, parece ser uma coisa simples, Sim. que virou algo complexo depois. Mas, Carla, nada acontece por acaso, né? É. De um trauma virou a Posé, que é esse sucesso. E aí vem a Jéssica e descobre a Posé. Como Jéssica você descobriu, mineira, né? pois é, aí a gente ficou aqui com a curiosidade. Como que você descobriu? Você é mineira, Carla já falou aqui pra gente que é a primeira vez em Belo Horizonte. Sim. Exato. E aí, como que foi essa parceria, né? E a franquia chegando em BH? Exatamente. Em BH não, em Minas Gerais. Minas Gerais. Primeira É a de Minas primeira Gerais. de Minas. Exatamente. Um orgulho, uma honra muito grande também poder ser a primeira aqui em Minas Gerais. Então, há 1 ano e meio atrás, 2 anos, a gente começou a discutir, eu e o Rafael, a oportunidade de trazer, né, de começar a empreender nesse ramo. A gente pesquisou muito. Aqui em Minas, em BH, a gente tem muita opção e a gente foi em várias unidades, conversamos com várias pessoas e nenhuma se encaixava exatamente no que a gente queria. Que a gente realmente a gente queria algo diferente que garantisse não só, né, ali a estética da loja, da estética do ambiente Da em beleza, si, né? mas do atendimento premium também, do pós-venda, né, a gente queria o todo muito bem encaixado para a gente entrar nessa. E é interessante também, né, Jéssica, porque às vezes tem muitas franquias que elas vêm com muito problema jurídico, Exatamente. né? E parece que você olhou isso também Olhei e viu também. que estava tudo do jeitinho que você queria, né? Exato. Então, assim, a Posé, ela tem muitos anos, né? Mais de 10 anos de mercado e não tem um processo jurídico, assim, que prejudique algo grave. São 17, né? 17 anos, não é isso, Carla? Exatamente. 17 anos no Brasil com 12 no meu estados, né? CNPJ da franqueadora, eu não tenho nenhum processo jurídico, isso é muito raro, né, no mercado de franquias. Então, porque eu falo assim, que a gente, desde o início, a gente preza muito pelo relacionamento com o meu franqueado, né? Então, a Jéssica, quando ela conheceu a Posé, ela foi convidada a participar da nossa convenção. Até ali, ela ainda estava no processo da COF, que é a Circular de Oferta de Franquia. Então, a gente segue toda a lei de franquia no Brasil, né? Então, ela assinou o contrato depois de viver essa experiência na nossa convenção de franqueados. Então, eu falo assim, que é muito importante o franqueado, ele ter segurança, ele ter informação, porque isso, para mim, é muito importante também. Eu quero um franqueado que é seguro e que tenha sucesso. O sucesso Até porque vai repercutir. Exatamente. Né? O sucesso de uma A marca, trajetória. de um franqueador, é fruto do sucesso dos meus franqueados. E a Posé, eu falo que a gente não é uma franquia aventureira. Nós estamos há 17 anos no mercado, né? Nós temos franqueados aí há mais de 14 anos. É o mesmo franqueado, na mesma loja, franqueados de sucesso. Então, e eu sou muito próxima dos franqueados, né? E aí, Então, Jéssica, o que te despertou mais de diferencial na Posé para trazer ela para Minas Gerais? É muito bonita, a estética é muito linda. O atendimento pré e pós é muito bem feito, muito encaixado. Os métodos exclusivos de atendimento, né? As técnicas mais dentro da sala ali com a pessoa que está precisando de um atendimento. É uma técnica muito refinada, muito premium. E o pós-venda é muito bem feito também. Então, de ponta a ponta, é muito bem amarrado. Então, isso, né, de fato, conquista a gente, porque é algo que para quem vai abrir um empreendimento, te dá muita segurança de onde você está entrando. Né? Você não vai adquirir algo que você tem dúvida de como que é feito, sabe? E por que a escolha do bairro Buritis? Então, aí quando a gente entrou, trouxe a Posé e falou, não, então vai ser a Posé. Trouxemos a Posé. Fui lá, fui na convenção, conheci todo mundo, conheci a Carla, aprendi muito sobre, né, os métodos exclusivos lá nesse momento. E aí o próximo passo foi escolher o ponto.
E aí a gente teve uma consultoria, com apoio também da franqueadora, uma consultoria de localidade em Belo Horizonte. Importantíssimo ponto, né? Sim, A gente muito. inclusive a gente foi em vários locais, vários. A gente estudou vários pontos. Não só o ponto em si, a movimentação, mas, por exemplo, né, o público que frequenta ali, a idade daquelas pessoas. Ticket médio, né? Vários e vários aspectos. Assim, a formação de família, como é que ela é feita ali, se tem residência, se é só ponto comercial, o que então, a gente estudou várias variáveis para escolher, né? E a gente vê aqui onde está o estúdio, a gente passou nessa rua também, enfim... Estudamos muito Belo Horizonte e decidimos pelo Buritis. Entendi. Então, foi longo. O primeiro treinamento que a gente oferece para o nosso franqueado é sobre a escolha do ponto. Então, nós temos uma consultoria, né? Então, eles ficaram quase 6 meses, né, Jéssica? Então, assim, porque o ponto, como a Lu colocou, é uma das coisas mais importantes. Então, assim, essa análise, ela é muito cuidadosa. Tanto é que teve um ponto que era bem interessante também, mas na hora da assinatura do contrato tinha algumas questões que poderia trazer risco, né, para o franqueado, para o empresário. E aí a gente abre o processo novamente para a escolha de um outro ponto. Então, o mais importante, muitas vezes, não é aquela urgência na escolha do ponto, mas de escolher o lugar certo, né? Ô, Carla, e uma curiosidade. Você me falou do seu trauma. E aí, a Posé entrou na sua vida. Mas como é que foi essa virada de chave realmente de uma executiva de multinacional para uma proprietária, fundadora, CEO de uma marca conhecida no Brasil? Quando eu trabalhei nessa empresa, né, nessa multinacional durante 11 anos, mas eu sempre tive o sangue de empreendedor, porque eu venho de uma família de empreendedores, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos são todos empreendedores. E essa empresa que eu trabalhava, tanto é que ela deixou de existir, hoje ela não existe mais no mercado. Então, eu fui vendo aquela movimentação dentro da empresa e, através desse trauma, eu percebi que outras pessoas poderiam ter o mesmo problema que eu. Então, eu falo que quando a gente vai empreender, é muito importante o que a gente vai solucionar de problemas, né, ali, o que a gente vai oferecer para as pessoas para solucionar os problemas ali dela. Então, eu passei por um problema e queria compartilhar essa solução com mais pessoas. Então, foi através disso que eu tive a ideia, né, de abrir, fui para São Paulo, eu estudei o mercado, como a Jéssica também fez, né, então, assim, eu investi tempo, né, e dinheiro para trazer também uma das melhores consultorias em franchising, para saber se o meu negócio era franqueável, porque por mais que você abre um negócio, nem todo negócio ele é franqueável, né, então, houve uma análise ali para saber se poderia ser franqueado, se haveria rentabilidade para o franqueado. Então, é bem aquilo que eu falei, a gente não é uma franquia aventureira de colocar assim, porque tem marcas que criam marcas no mercado que não tem experiência, muitas vezes o franqueador não testou aquele método, aquela solução e já está vendendo franquia Carla, no mercado. Né? eu gostaria que você explicasse, né, para os nossos ouvintes, falasse mais do DNA da marca, dos diferenciais. O DNA, o principal, assim, que faz parte de todas as lojas da Posé é a depilação sem hora marcada. Então, todas as nossas lojas têm a depilação a cera sem hora marcada. E, como nós estamos há 17 anos no mercado, a gente sempre tem esse espírito de evolução dentro do nosso negócio. Então, nós começamos lá atrás com a depilação a cera, sem hora marcada. Ao longo do tempo, nós inserimos o laser com a melhor tecnologia. Então, é um laser, assim, praticamente indolor. Eu falo, assim, que o laser é muito... dor é muito particular, né, Lu, de cada pessoa. Mas, assim, as pessoas, elas falam assim, não, mas é isso mesmo, né? Eu não vou sentir nada, né? Praticamente, realmente é um laser praticamente indolor, muito confortável. E nós lançamos recentemente os nossos dermocosméticos. A gente entrou para o mercado de cosméticos de tratamento e agora com a estética avançada também. E esses Jéssica, dermocosméticos, peraí, só agora um deixa eu interesse. puxar um gancho aqui que eu tô curiosa. Mas só desses dermocosméticos, eles são só usados lá? Ou o cliente pode levar, usar em casa? Pode levar, pode comprar. É usado nos nossos procedimentos, né? Até para o cliente viver essa experiência
experiência com os nossos produtos e o cliente pode estar levando para poder continuar aquele tratamento ali em casa também. Entendi. Perfeito, tá realizada. Se ela não pergunta, gente, ela fica aqui sofrendo, mas a gente deixa ela sofrer um pouquinho. Mas, Jéssica, deixa eu te perguntar agora o seguinte, tudo isso que a Carla falou, a jornada do cliente em Belo Horizonte, como é que vai ser essa experiência? O que você está trazendo? Já está aplicando nos seus clientes? Sim. E a questão dos serviços, né? Quais são os serviços que a Posé BH vai oferecer? Ótima pergunta, excelente. Então, a nossa inauguração é amanhã, dia 15 de abril, né? A gente está literalmente afinando as arestas. Então, a gente está em treinamento desde o início do mês, tá? Com a franqueadora, então a gente tem uma especialista lá com a gente. As meninas já são, né, especialistas em pós-graduação, as meninas são excelentes. E a gente está refinando o método justamente para atender da melhor forma o Belo Horizontino, né? Por que eu falo isso? Porque aqui em BH a gente tem múltiplas opções. E o que a gente mais vê em Belo Horizonte, infelizmente, hoje, eu sei porque eu sou mulher e eu frequento né, essas clínicas, é uma dificuldade, às vezes, de conseguir, por exemplo, um agendamento de um serviço que você já pagou. Né? Às vezes, a agenda é muito cheia, você compra algo ali, um pacote de laser, por exemplo, e não consegue fazer a sessão. Ou você, né, compra um pacote de tratamento facial e não é bem atendido. Às vezes, na venda, a pessoa te vende super feliz. Na hora que você vai tentar agendar, não tem agenda, não consigo te atender, semana que vem, horário X somente. Ah, mas esse horário eu não posso. Ah, então, desculpa, não vai ter como. Então, assim, eu vejo isso muito, porque eu vivo aqui e eu procuro esse tipo de serviço, então eu sei como é. Então, assim, isso é que não vai acontecer na Posé, né? Até porque o objetivo, o propósito é sem hora marcada. Exato. Então, a depilação... Todos os serviços? Não, então, reforçando. Depilação a cera e sobrancelha. Tudo em sobrancelha, design, né? O brown lamination, enfim. A coloração de sobrancelha também. A gente vai fazer tudo sem hora marcada, junto com a depilação a cera. E o nosso método é o método espanhol. É um método muito tranquilo, que a cera é mais aquecida, né? Então, a pele, ela não sente tanto. Tem métodos de depilação, né? Então, pro nosso método espanhol, ele é um método muito confortável. E é uma cera exclusiva da Posé. Exatamente. Também, então, é uma cera exclusiva, feita com totalmente mel. É o método 4P? Não, esse é massagem. Esse é o de massagem. Exatamente. A Posé tem muita tem coisa massagem exclusiva. também? Tem massagem. Exato. Aí eu vou entrar na segunda Sim. pergunta da Flávia, que é quais são os serviços. Os serviços. Então, vamos lá. Senta que lá vem história. A gente tem muita coisa na Posé Belo Horizonte, né? A gente tem a depilação a cera e a sobrancelha sem hora marcada. A gente tem massagem. Então, a gente tem, além do método 4P, que é uma massagem exclusiva da Posé, que ela não é só relaxante, ela é modeladora também, ela drena também. Ela faz a drenagem linfática? Faz também. Hoje eu cresci o olho, hein? Com essa massagem. Pra viver lá, né? Exatamente. Eu fiz, as meninas, a gente, né, eu quis sentir na pele, né, o que é o método 4P. É incrível. Então, assim, você fica com as costelinhas bem marcadas, o abdômen bem definido. A celulite ameniza demais, assim. Poxa, agora internação. eu que gostei. É tipo internação. É muito gostoso. E o mais interessante das massagens é que não é... a barriga me incomoda, mas a massagem método 4P é o corpo inteiro. Então, drena o braço, sabe? Aquele tchauzinho aqui. É o conjunto, O conjunto. Né? Então, a Ou massagem... seja, tem realmente o diferencial. Muito. A 4P E aí, além das incrível. massagens, o que mais que tem? Você A falou, gente senta tem, que vem muita coisa. A gente tem o laser, que é a melhor tecnologia do mercado. Ela cobre todos os fototipos de pele. E a ponteira resfria a menos 10 graus Celsius. Isso quer dizer? Que é um laser praticamente indolor para quase todo tipo de pele, de pessoa de sensibilidade. Não vou falar que ele é indolor 100%, porque tem gente mais sensível, né? Normal. Mas ele é praticamente indolor, muito confortável, porque ele resfria muito. E, por exemplo, vocês duas loirinhas aí, pelos muito loiros, ele consegue tratar os pelos loiros, porque há um tempo atrás, os lasers, né, comuns de mercado não tratavam pelos loiros nem ruivos. Esse laser trata. E ele também é aplicável em peles negras ou bronzeadas. Olha. Que antigamente... Não podia. Não podia. Não podia. O nosso laser, ele é muito bom. Ele cobre, então, todos os fototipos de pele. A gente consegue aplicar em muitas pessoas. E público feminino, E masculino, jovens, Exatamente. adulto. Qual que é a idade? Tem A muito, média assim, só pra vocês de idade entenderem, da cliente Posé. hoje tem muito adolescente atrás do laser. Muito adolescente. Já para começar Até meninos mais também. cedo e para Às eliminar, vezes, a barba né? começa a crescer, começa a incomodá-los. E eles não querem fazer o gilete, às vezes, por ter, às vezes, um pouco de alergia, empola.
dá um pouquinho de foliculite, fica vermelha, aí procura um laser. As meninas também já começam na puberdade, querem fazer o laser. Né? E complementando aí os serviços, quais mais? Beleza, falei do laser, depilação, massagem, sobrancelha. A gente tem também toda uma estética facial e corporal. A gente tem um ultrassom na nossa clínica hoje, que ele é micro e macro focado, tá? Ele atinge os 3 níveis de derme aqui, na mais profunda derme. Então, a gente consegue tratar o quê? Por exemplo, facial. Eu consigo fazer lifting facial. Então, né, é um tratamento não invasivo, eu não preciso perfurar a pessoa com agulhas, etc. Eu consigo fazer um lifting através do ultrassom, consigo fazer um contorno facial para quem tem um pouquinho de papada, às vezes um pouquinho de flacidez. Pescoço tem muita demanda, né? Peito, aqui essa região, né, do colo. Jéssica, você fala com tanta naturalidade da beleza que parece que você anda com a Carla aos 17 anos. Como que é isso? A beleza já nasceu na sua vida? Tá no DNA da Jéssica? Então, aí só vou terminar o ultrafocus, que é o a nossa tecnologia de ultrassom, micro e macro focado. Porque eu fiquei mega curiosa aqui Ele com trata isso. o rosto, pescoço, colo e trata de uma vez? Numa sessão? Você pode... Não, aí depende do que você quer tratar. Tem que ver cada caso, analisar a pessoa, o que ela quer, o que ela precisa, né? A dor desse cliente. E a gente trata também, por exemplo, bumbum, trata celulite com ele. Então, ele estimula ali a Como que ele produção chama, de colágeno, ultrafocus. Ultrafocus. Ele trata a celulite, ele diminui a gordura localizada na pochetinha. Então, por exemplo, quem é do fitness, que tem ali um abdômen mais trincadinho, uma sessão de ultrafocus ele deixa mais definido, mais modelado. Ele então, quebra a gordura? Seria ele isso? Ele modela. E ele é de dentro para fora, né? Então, depende muito, como a Jéssica colocou, que a pessoa quer diminuir ali. Às vezes, ela quer deixar mais marcado aqui, né? Nessa região do rosto também. Então, tem várias frentes que ele soluções pode... personalizadas para todos os muitas gostos, né? E muitas opções. E você falou, e eu guardei, o Brow Illumination, né? Na sobrancelha. Fica lindo, né? Exato. Isso. Ele é muito bonito. Ele dá uma levantada. No olhar. Então, a gente consegue personalizar pacotes, por exemplo. A pessoa, né? Estou conversando com várias meninas e até rapazes que estão incomodados, às vezes precisou tomar algum medicamento que a pessoa ficou um pouco mais inchada. A gente consegue unir a massagem e o ultrafocus em uma solução. Isso é interessante. Vocês aí complementam com mais de um serviço da clínica para oferecer a personalização daquilo que ele está precisando. Então, a gente personaliza de acordo com a dor que aquela pessoa traz pra gente. Porque qual que é o nosso objetivo? Não é oferecer algo engessado. A gente tem isso aqui. E pronto. Não. O que você está sentindo? Nós vamos tratar o seu problema. A gente vai diagnóstico te ouvir. Personalizado. Então, lá na nossa estética, a gente tem 3 salas de atendimento e a gente tem uma sala de avaliação. A gente vai tratar um por um, de uma forma super individualizada, ouvir essa pessoa e ver o que a gente pode oferecer para ela de forma personalizada, que a gente, de fato, resolva o problema dela. E esse olhinho, peraí, e o olhinho brilhando para a estética, para a beleza? Sim, então, eu sempre gostei muito. Porque a sua formação é engenharia. Nossa, nada a ver. Mestrado em estatística, não é isso? Exato. E aí caiu na beleza. Similar à da Carla aqui, Sim, né? da área de TI. Exato. O que eu acho, assim, a vida de nós mulheres, ela é muito múltipla, né? Igual, por exemplo, eu não falei ainda, mas eu tenho 2 filhos pequenos, eu sou mãe, né? E a gente tem essa rotina muito intensa. E, ao mesmo tempo, a gente também é esposa, né? Então, assim, eu me cuido há muitos anos e eu sempre procurei soluções no mercado. O que eu posso fazer que é rápido? Porque eu não tenho tempo. Eu trabalho, eu tenho 2 filhos, eu tenho marido, eu tenho casa para cuidar, eu tenho cachorro. Meu cachorro é mais grudado em mim do que meus filhos. É muita demanda. Eu brinco porque, assim, meus filhos dormem cada um no seu quarto e minha cachorrinha dorme comigo. Então, assim, é muita gente para dar atenção, né? É muita gente para dar atenção. Então, o que eu posso fazer? E eu sempre estudei muito a beleza. Sempre gostei. Sempre gostou, né? Como cliente. Como cliente. O que eu posso fazer? Onde tem algo... Eu queria algo mais moderno. Tem? Não tô achando. Depilação, sobrancelha, eu queria algo mais moderno. Onde tem? Não, eu não queria aquela método... Eu queria algo que desenhasse minha sobrancelha, eu queria colorir minha sobrancelha, eu queria... Então, assim, sempre buscando algo que realmente acrescentasse. Então, foi assim. Eu, como mulher, busco o melhor. Não só para mim, mas para quem está ao meu redor. Aí você falou, né? então tá, já que eu sou tão exigente comigo mesmo, por que não oferecer isso para o mercado mineiro? Nível de exigência. Exato. E aí você trouxe a Posé, que não tem em Minas Gerais, você é a primeira em Minas Gerais.
com o seu DNA. Exatamente. Junto com a expertise da Porque Carla. eu queria isso. a excelência aqui, né? E, Flávia, pegando o gancho do que você colocou da questão da estatística, né? A beleza, ela é fascinante, né? Porque, assim, eu acho que tudo é dados, né? Assim, a beleza, a natureza, né? Você vê que o leão ali, a onça, o tanto que eles são lindos, né? A natureza, todo mundo gosta do que é belo, do que está em harmonia. Então, sempre as pessoas têm algum desconforto em alguma questão, né, estética, e isso pode ser melhorado, né? Então, a depilação também é a questão da autoestima, é do conforto ali, né? Então, a gente se sente... Na época da pandemia, Lu, as pessoas, tudo fechado, e a gente recebia mensagens no Instagram, as pessoas falavam assim, não, eu já acostumei com meu filho com a aula online, tá tudo certo, eu estou trabalhando aqui, né, remoto, mas vocês precisam abrir essa loja para me depilar, porque eu não consigo fazer depilação com gilete, eu não dou conta, eu preciso me depilar, porque... Ô, Carla, isso foi um desespero. Eu lembro do meu cabelo crescendo, eu gosto de cabelo mais curto, eu falei, não sei se eu mesmo corto. Aí teve um dia que eu mesmo cortei, mas não ficou bom, aí não tinha quem, né, cortasse. E, Flávia, aí, não sei se você sobrancelha lembra. crescendo, busto Podia crescendo. ter me chamado. Amiga, você cortava bonitinho? Cortava. Ai, tá Em vendo? várias, Não em várias, em Mas várias a pandemia cidades, não podia. em várias cidades do Brasil, os primeiros segmentos que foram liberados na pandemia foi de bem-estar. Foram os salões de beleza, foram as barbearias, porque isso afetava diretamente na saúde mental das pessoas. Então, a autoestima, ela influencia muito na nossa saúde mental. Eu Com falo assim, certeza. eu tenho duas crianças pequenas, e marido, e casa, e trabalho, Isso muita toma coisa. muito tempo Se da eu gente, não da me mulher. sentir bem, bonita, Você não vai ficar tão animada quanto a minha disposta, rotina me né? destrói, assim. Não, eu aí você já preciso me entrou sentir bem. num ponto, né, Jéssica, da questão da autoestima. Porque Exatamente. vocês estão trazendo para muitas mulheres ali, que às vezes está com a autoestima baixa, e quando ela chega e passa por um tratamento da Posê, ela sai com a autoestima lá em cima. Isso melhora o casamento, melhora a relação com os filhos, E melhora a consigo relação mesmo. consigo mesmo, com o Melhora trabalho. até o desempenho no trabalho, exatamente. Porque se você está com a autoestima muito baixa ali, depressiva, até no trabalho você não performa bem, né? Melhora até a questão sexual também. Tem vários clientes que falam assim, eu estou fugindo do meu marido. Enquanto eu não depilar, eu estou fugindo do meu marido. Então, isso tudo influencia, Sim, né? Carla, queria saber qual decisão ousada lá no início da empresa você acredita que ela fez a diferença, assim, para dar aquele up? É uma decisão, assim, que eu falo, assim, que desde o início, não sei se é uma decisão ousada, mas que faz parte da nossa cultura, né? Até hoje, a excelência é inegociável para nós, assim. Porque, às vezes, até uma coisa simples, como a depilação. A depilação é algo, né, teoricamente, mas o quanto isso precisa ter um processo, precisa ter um método, precisa ter um passo a passo para o cliente ficar satisfeito ali, atingir aquela dor, né? E a gente solucionar aquela dor para ele. Então, dos pilares, assim, da nossa empresa e que faz parte dos nossos valores é a excelência inegociável. E a questão dos reconhecimentos de premiações na área de sustentabilidade e esse envolvimento com o empreendedorismo feminino. Como que vocês enxergam isso e o que vocês fazem e que tem várias premiações? Queria que vocês contassem um pouquinho para a gente. Hoje a Posê, ela é uma das franquias mais premiadas do Brasil. A gente tem 11 prêmios de excelência pela Associação Brasileira de Franchising. Inclusive, a gente vai receber esse prêmio agora em maio. É o 11º consecutivo, somente 7% das marcas no mercado receberam esse ano. Né? Então, e pelo 2º ano consecutivo, nós também recebemos pela Associação Brasileira de Franchising o selo ESG, que é o selo de sustentabilidade. Nós fizemos um retrofit da marca há alguns anos atrás e a gente reposicionou vários fornecedores
que tenham responsabilidade sustentável. A gente criou um revestimento que ele usa a cera usada de depilação, aquela cera que vai para o lixo, com pelo, enfim, a gente trouxe todo um processo de reaproveitamento da reciclagem, um tratamento dessa cera que iria para o lixo para os nossos revestimentos da loja. Só para a loja ou já oferece para o mercado? Por enquanto é para a loja. Por enquanto. Já por vem enquanto. DNA empreendedor, já vem coisa maior por aí, né, Carla? Mas antigamente as nossas plantas eram artificiais, hoje as nossas plantas dentro da loja são naturais. A gente substituiu, antigamente nós tínhamos aqueles acrílicos com papel impresso com as nossas campanhas. Tinha uma campanha de marketing, aí imprimia aquele papel ali, todo mês tinha aquela impressão. A gente substituiu pelas TVs. Então, tudo isso, eu falo que sim, a sustentabilidade, ela é algo que sempre tem que estar evoluindo também. É algo que é infinito, sempre vai surgir coisas novas, mas a gente fez várias mudanças que tiveram impacto. E o que eu percebi que a Jéssica tem muito isso também no DNA dela, né, Jéssica? Você gosta muito, né, disso, te atrai muito. Conta um pouquinho pra gente sobre como que você vê essa questão da sustentabilidade na marca que você está abraçando. Exato. Eu tenho essa pegada desde criança, na verdade. Eu acho que a gente estava até conversando isso hoje mais cedo, acho que a geração mais nova tem ainda mais. Quantos anos você tem? Eu tenho 34. E você? Eu tenho 49. Vou fazer 49, já tô falando 49. Vou fazer segunda-feira. Vai acostumando, né? Tá vendo? São novinhas. Muito novinhas. Olha, fazendo um sucesso danado. Mas e aí? Por exemplo, a gente estava falando, os filhos da Carla, né? Já tem uma consciência, eu falo porque os meus são muito pequenos, mas os dela já tem uma consciência social e sustentável muito grande. Então, eu acho que as gerações, elas vão vindo com essa consciência. Eu, por exemplo, desde muito nova, eu já fazia compostagem em casa. Eu, por exemplo, né, um exemplo, eu não como carne desde muito nova. Eu tenho uma consciência, assim, eu vou tentar reduzir o impacto aqui, vou tentar reduzir o impacto aqui. Então, eu fui me moldando desde adolescente, assim. De acordo com seus ideais. Exato. E tanto que eu trabalhei, minha primeira experiência profissional foi em uma empresa de sustentabilidade. A gente tratava a emissão de gás de efeito estufa e eu era da parte da estatística ali, dos dados, enfim. Então, eu tenho essa pegada muito forte, assim. Então, eu tenho certeza que quando você descobriu a marca Posé, você falou assim, nossa, esse ponto aqui me atraiu muito. Exato. E quais são os tipos de campanhas sustentáveis vocês pretendem trazer para Belo Horizonte? Então, primeiro já foi a nossa loja física, né? A nossa clínica Doida física. Doida para conhecer. Ali. Por favor, por favor. Espero vocês lá. A gente inaugura amanhã, então será uma honra. Igual a Carla explicou, o nosso primeiro revestimento de entrada ali, que é um revestimento customizado, porque ele tem um símbolo da Posé, né? O nosso símbolo aqui, que é uma orquídea, que parece uma borboleta. Parece uma borboleta, Sim, eu ia perguntar. É uma borboleta. É uma borboleta que significa liberdade, né? A liberdade de você não ter né, para você colocar um biquíni, para você colocar uma roupa, liberdade de não ter pelos, né? Então, a marca Posé, né, ela significa serenidade, é um nome francês. O Posé? Posé, um dos significados é serenidade na França. Então, não é o seu sobrenome? Não, não. Você assina Carla Posé como estratégia sempre. de marketing, Sempre desde as pessoas me conhecem. Olha, que achei que fosse sobrenome. Também, significados. Gostei, vou usar esse Flávia Presotti falar que não é sobrenome. Olha que estratégia boa, gente. O meu é sobrenome. E a borboleta, ela tá sempre em transformação, né? Eu falo que a gente tem que ter esse espírito, porque a gente muda também ao longo do tempo, né? A gente amadurece, então eu acho que é isso, sempre tá evoluindo. Exato. Então, o nosso revestimento de entrada ali da recepção, né? A gente tem um revestimento todo feito em cera reciclada e ele tem o nosso símbolo da borboleta ali, né? Bem nítido. Então, da rua você já consegue ver o revestimento todo customizado da frente da loja ali. Então, ele é feito com cera reciclada. Tá. E a questão do empreendedorismo feminino. Inclusive você, né, a gente estava conversando aqui nos bastidores, você é vice-presidente da Associação Comercial do Conselho de Mulheres lá de Goiânia. Sim. E como eu represento aqui Minas Gerais, né? Como que você enxerga esse empreendedorismo feminino e esse apoio às mulheres empreendedoras como a Jéssica? Flávia, eu acho que assim, o fato da gente empreender já é também um projeto social, porque tem mais de 300 mulheres que hoje são empreendedoras, que trabalham na Posé, né, em 12 estados do Brasil. Então, a gente já tem um papel social por ser empreendedor, né? Mas
Lá atrás também, há 8 anos atrás, nós da Posê, nós criamos o Beleza nas Ruas, que é um projeto social que acontece em várias regiões do Brasil. Eu faço parte de um deles. Então. Por isso que eu brinquei com a Flávia, se ela não queria que eu cortasse o cabelo e fizesse só, porque lá eu faço justamente isso. Exato. E o Beleza nas Ruas, no primeiro ano, nós fizemos ele em 5 cidades simultaneamente. E como que ele acontece? Ele acontece sempre no primeiro domingo de dezembro. É um evento grande que acontece em Goiânia e em outros estados do Brasil também. Simultaneamente. Há 8 anos, ele acontece. No primeiro ano, nós fizemos em 5 cidades, né, simultaneamente. Lá em Goiânia, são mais de 50 empresas que participam conosco. É um evento grande que a gente tem. Em Goiânia, acontece para pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas em situação de rua, mas acontece em outras cidades do Brasil através dos nossos franqueados, dentro de asilos, dentro de... Isso é uma delícia. Então, eu falo que a gente ganha mais do que eles, sim. né? E tem vários projetos sociais que estão com a gente também no Beleza nas Ruas. O Instagram é Beleza nas Ruas Oficial. E além do Beleza nas Ruas, nós lançamos há 2 anos atrás o Summit Mulher, que é um projeto que envolve o empreendedorismo feminino. Fizemos a primeira edição para mais de 150 mulheres empreendedoras. Ano passado e no ano retrasado nós fizemos em São Paulo. Então, é um evento voltado para o empreendedorismo feminino, né? Com cursos, com palestras que Quando que vai ser o próximo? Esse ano ainda não temos a data, mas ano passado aconteceu em São Paulo. E é um projeto próprio da Posê. Então, a gente já tem esse olhar, né? Que eu falo assim, que hoje ninguém vive sozinho. Todos nós... a gente vive em comunidade, cada um com o seu serviço. No Beleza nas Ruas, eu tenho vários concorrentes meus que estão ali. Eu falo, gente, ninguém é concorrente, soma, é né? soma. Porque ali não é o nome, exatamente, né? É o propósito, é o propósito, exatamente. Então, são empreendedoras mesmo. Você não tem homem à frente de nenhuma franquia ou tem algum? Temos também, temos. E os homens estão indo muito bem. Estão indo muito bem. Eu tenho um franqueado. Até porque o mercado de beleza tem movimentado esse universo masculino muito forte, né? Sim. Você vê a parte da depilação, igual a Jéssica falou, a questão de sobrancelha. O pessoal utiliza, né? Barba, né, Jéssica? Incomoda muito. Tem homens cada vez mais vaidosos, né? Que procuram mais a solução da estética para si. Então, igual eu falei, a faixa de barba faz o laser, porque tem homem que empola um pouquinho. Tem homem que, né, às vezes, gosta de ter um corpo mais definido, é do bodybuilding ali, então ele trata a região abdominal também, faz cera, às vezes, na perna, nas mãos, orelha, nariz. Até você me contou uma curiosidade, né? Porque você abriu o Instagram Posê Belo Horizonte, que é o nosso regional aqui, né? Isso. Porque existe o Posê Nacional, existe o Posê Belo Horizonte. Beleza, que é o da franqueadora, que é o primeiro, né? E a gente tem outras unidades. Então, a de BH é Posê Belo Horizonte. Então, mas no Posê Belo Horizonte no Instagram, você estava me contando que te chamou muita curiosidade, porque quando você abriu a loja, né? Que ela já está lá para inauguração. E que você abriu o Instagram, vieram muitos homens fazendo perguntas com relação aos serviços, né? Exato. Isso foi muito curioso, porque, assim, lógico que a gente sabe desde o início que vai atender homem e mulher. Só que quando eu criei o Instagram, coloquei a loja no Google Maps, muitos homens vieram atrás, muitos homens. Depilação, massagem, até limpeza de pele, nós também teremos na nossa estética. Muitos homens procurando a gente, assim. Isso foi muito interessante, muito positivo, né? Porque eu comecei a ver o quanto que a gente realmente alcançou. Minha preocupação inicial era não alcançar os homens. Às vezes naturalmente aconteceu. Exatamente. Você tem números, Carla, de quanto que movimenta o mercado de beleza no Brasil e essa separação entre masculino e feminino? Hoje o nosso público ainda dentro da Posê, a maioria são mulheres, mas o homem ele tem crescido muito. Eu falo assim, eu tenho um jovem dentro de casa, meu filho tem 18 anos, e eu vejo que essa geração que está vindo agora, eles estão até mais vaidosos do que muitas vezes as meninas. Porque na minha época era mais a mulher que era mais vaidosa, o homem não era tão vinculado à beleza, né? E agora não, eles estão super vaidosos, eles querem os melhores cosméticos, né? Então, eles escolhem muito bem, não pode ser qualquer produto. Então, o homem, ele está totalmente, assim, inserido hoje em dia e está crescendo muito o mercado. E pegando esse gancho, né, de homens e mulheres, né, se cuidando mais, eu queria que vocês trouxessem para a gente aqui qualquer relação que vocês enxergam entre a estética, a autoestima e a saúde emocional, saúde mental.
Eu acho que esse ponto dá 1 hora de conversa. Assim, Tá, mas a gente resume. Então, Concordo. Exatamente. Primeiro, eu acho que todo mundo, né? Dá até um outro programa, né? É. A gente marca de novo, né? Exato, um outro episódio, né, de programa. Com certeza. Eu acho assim, hoje, a gente, de novo, é muito corrido para todo mundo, né? E eu acho que a nossa geração está sentindo muito impacto emocional, da pressão, de muitas tarefas, muitos Não, deveres. da nossa ainda tem a questão da idade. A nossa é mais cruel um pouquinho. A nossa é muita bondade sua, né? Não, mas... Aqui, 30 e poucos, né? Mas o nosso ainda tem... Mas a gente tem a questão da idade ainda, né? De você ser mais cobrado. Não é questão de incômodo, é questão de fato. É mais cobrado, sim, a questão da mulher. Então, eu acredito que hoje... sim, entendi o que você quis dizer. A cobrança. A mulher Incomodadas mais nós cobrada, somos zero. a sociedade cobra da gente mais, concordo. Isso aí é E fato. essa saúde mental nossa é muito importante. Então, assim, não só a mulher quer se sentir bem, o homem quer se sentir bem, o adolescente quer se sentir bem. Se tem algo ali que não incomoda, nossa, toda vez que eu me raspo, eu me depilo, eu fico inflamado. Sabe? Isso me incomoda. Além de doer, fisicamente me incomoda. Né? Eu vou para uma entrevista de emprego, eu tô todo empolado. É ruim, você se sente, às vezes, inseguro. Entendeu? Eu tenho um date, né? Eu finalmente consegui um date aqui, eu sou adolescente e eu tô com a pele cheia de espinha, preciso fazer uma limpeza de pele. Então, assim, todo mundo tem... Uma demanda. Não, ô Jéssica, você pegou num ponto. Eu sofri com espinha na adolescência. Exato. E na minha época não tinha o Rucutan, Uma solução. Ele estava começando e os médicos, né, porque por ser mulher, o medo de engravidar, não, Deus me livre, Não né? pode, Não né? pode. A gente sabe que pode nascer uma criança com defeito, defeituosa e tal. Então, o que aconteceu? O que eu tinha era esteticista. Esteticista, limpeza de pele. Sofri muito. E algum espinha. produto ou outro que espinha. devia passar, né? Outro, né? Hoje, assim, você vê, o jovem tem uma espinha, você vai lá no médico, toma um Rucutan, acabou. Em 3, 4 meses tá com a pele linda, Hoje né? a gente tem muito mais Os solução, lasers, né? Os lasers hoje dá uma marquinha, Muito vai avançado, lá, assim. tira a marca, Antes né, também gente? aqueles peelings super fortes. Os que tiram, Sim, né? As não era? camadas de Antes, pele. aqueles peelings. Então, assim, ao meu ver, né? É tudo muito inteligente. A saúde, ela é mental e física. Elas E não andam espiritual. separadas. Exatamente. Não anda separado. Não anda separado. Você não consegue separar. Eu sou muito saudável mentalmente, mas fisicamente não. Influencia, porque a gente é um universo dentro de um corpo, né? Esses 3 pontos, eles têm que estar em harmonia. Então, você tem que se cuidar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente também. É o equilíbrio, né? Como tudo na vida, temos que ter um equilíbrio. E a estética, a mesma coisa. Você vê, a Carla trouxe aqui, né? De uma experiência dela negativa, que não teve o equilíbrio do profissional, que tecnicamente não era bem treinado. A cera que devia estar quente ali, ele não sabia Gerou um negócio de sucesso. manipular aquilo ali. Ela ficou com um trauma, mas gerou uma solução, né? Agora, Carla, quando você conheceu a Jéssica, quando ela começou a se interessar de ser uma franqueadora da Posé, o que você falou assim, poxa vida, ela tem aquelas características, aquelas essências, ela vai dar certo por isso. O que você visualizou? Eu falo que também a gente, do mesmo jeito que a Jéssica, ela ficou aquele tempo ali olhando, pesquisando sobre a franquia, a gente da franqueadora também, a gente faz uma análise de perfil do nosso franqueado, porque como eu falo assim, eu sou muito próxima do meu franqueado. Então, eu acho que tem que dar match, né? Assim, porque aquele empresário, ele tem que acreditar no negócio, ele tem que ter vontade, ele tem que querer empreender, não pode ser algo que seja momentâneo. Eu me apaixonei como comprar um carro, né? Que ali, no outro dia, passa um mês, às vezes a pessoa não está tão apaixonada. Eu falo assim, que todos os dias a gente tem que renovar a nossa vontade, porque empreender é um desafio, né? Para qualquer área e tudo. Então, assim, a gente teve esse momento, né? Uma para conhecer. Eu conheci ela também na nossa convenção e eu vi que ela é muito parecida comigo também, acelerada, né? E quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente se encontrou. Eu acho que assim, ela tem um perfil maravilhoso. Eu falo,
tempo todo isso para ela, para E é linda, ela né? é linda, Linda. ela é a cara Ela da é a cara da Posê. Posê. Uma boneca. Olha, já pede um contrato para ela aí, nacional, Jéssica. Não, e as minhas Já vou franqueadas, fazer, eu vou fazer é o marketing. depois vocês acompanham lá, vai É. ficar parecendo que é mentira, mas é verdade. Gente, Gente, as franqueadas são lindas. Eu entrei na É perfil convenção. Jéssica. Eu entrei na convenção e eu olhei e falei, cara, Mas ela é só mineira, tinha ela tá nos modelo. representando É. aqui. Então, Jéssica, Ele vai já puxar vou pro assinar lado embaixo. dela, né? Já tá a assinatura. Mas é impressionante isso mesmo. As mulheres são muito bonitas. É impressionante. Eu entrei, eu fiquei impressionada. Falei, gente, o que tá acontecendo aqui? É Onde essa que eu franquia tô? que eu quero. Vou assinar o contrato agora. E todo mundo muito elegante, Interessante. conversa muito bem, se posiciona muito Interessante. bem, se vende muito bem. E eu gosto, porque você se enriquece nesse ambiente também, né? E falando seus aí olhos brilham, de né? jogar confete uma com a outra, essa convenção que você tem e tudo, você inclusive podia ver para prospectar a Flávia, para ela fazer uma palestra lá. Ô, gente, Entendeu? eu- Sobre Aí, ó, vai ser uma empreendedorismo. oportunidade para ela viu? conhecer Goiânia, né? Ela conhecer Goiânia. Pois é, tá vendo? A gente vai com o maior prazer. Tá vendo, Flávia, como que eu sou boa professora? Boazinha, tá vendo? Figura, Vai né, ser um gente? prazer, com certeza. É uma figura. Mas, gente, voltando aqui nas brincadeiras, deixando as brincadeiras à parte, hoje, Jéssica, para as mulheres e os homens que entram na Posê, eu gostaria que você resumisse em uma frase. É o desafio. É o desafio, exatamente. Que você desse um conselho para essas pessoas em uma frase. Quando ela entra lá, o que, que ela sente, o conselho dessa questão, tudo que a gente falou aqui da autoestima, da beleza. Uma frase. Em uma frase, em uma palavra, Tá. o que você tem a dizer para essa pessoa que está buscando a Posê? Se priorize. Boa. 2 palavrinhas. Se priorize. Por quê? Eu sei que a gente prioriza muitas coisas hoje, né? A gente tem múltiplas funções nessa sociedade, na nossa família. Se ama mais, né? E a gente se esquece. Eu falo como mãe mesmo, que eu tenho 2 crianças pequenas. E eu priorizo meus filhos, lógico, né? Acima de qualquer coisa. Mas eu também não posso esquecer que eles vieram de mim. Eles vieram de um relacionamento, então eu não posso esquecer do meu marido, né? Então, assim, a gente tem que se priorizar também. Eu sei que a gente corre, né, atrás de em diversos sentidos hoje em dia, porque tem muita coisa pra gente conquistar. Mas se priorize. Sabe, qual que é a sua dor? Eu tenho uma flacidez que me incomoda. Então, se priorize. Vamos tratar essa flacidez agora? Eu sei que é corrida, eu sei que tem muita coisa para você fazer, mas olhe para si um pouquinho. Mulher, homem. Porque tem muita gente que deixa de lado, né? Só para Exatamente. cuidar ali só dos filhos, ou da casa, do marido, ou prioriza 100% o trabalho e esquece Ou delas. então uma época também, né? Isso depende de época, talvez, Mas né? o que a Érica, Uma o época que mais a Jéssica está conturbada. dizendo é exatamente isso. Entenda o seu momento, É, prioriza e tem um equilíbrio, que a gente falou de equilíbrio aqui várias vezes, Agora, né, nessa a- história. Carla. Carla, ao invés de responder a mesma coisa, eu vou tomar a liberdade da Flávia de mudar um pouco a pergunta. Se a pessoa está interessada em uma franquia, por que ela abriria da Posê? A Posê, ela é uma franquia completa, né, na área da estética e depilação. E eu falo assim que nós temos um serviço que ele é recorrente. Eu falo que assim, o cliente, a gente desde a pré-adolescência até o fim da vida dessa pessoa, Vai ter a gente uma está demanda. exatamente, a gente está praticamente em toda a jornada de vida desse cliente. Então, as pessoas, elas hoje, pós-pandemia, Lu, teve uma mudança muito grande no varejo. Então, muitos negócios aí acabaram que deixaram de existir ou as pessoas começaram a consumir pela internet. E o bem-estar, cada vez mais, é uma prioridade. Pegando o gancho do que a Jéssica falou, cada vez mais as pessoas estão tendo mais consciência de que elas são a prioridade delas. Elas estão deixando, às vezes, de trocar de apartamento. Carla, então realmente está havendo esse movimento. Você está sentindo que as pessoas estão se priorizando mais, como a Jéssica colocou muito bem, se priorize, deixando às vezes até de comprar um carro, uma casa, para investir mais nelas próprias. Sim, com certeza. Principalmente após pandemia, por causa as pessoas perceberam a finitude da vida. Quantas pessoas que não perderam seus familiares, né? Enfim, e com isso as pessoas querem se priorizar, querem investir nelas mesmas, né? Querem viajar mais, né? Então, muitas vezes as pessoas deixam de trocar um bem, porque antigamente, na época dos meus pais, por exemplo, era assim, era claro, não que isso deixou definitivamente, né? Mas assim, antes era assim, acumular bens, né? Hoje em dia, não. As pessoas, elas querem viver bem.
né? Muito Querem bom, se muito priorizar. bom. Olha, sucesso para vocês. Obrigada. Para Sucesso você, mesmo. Jéssica, principalmente, que está chegando, né? A Posê aqui em Belo Horizonte, Obrigada. primeira de Minas Gerais. Primeira de muitas. De muitas, eu tenho certeza que é próspero demais. Carla está aí para nos dizer, né? E mostrar que realmente a coisa funciona, né, Carla? E tá feliz, né? Estou muito feliz, eu estou assim encantada com Belo Horizonte, com as pessoas, né? Somos primos, né? Goiás e Minas, Verdade, não temos né? praia, então a gente conversa na mesma vibe. E o sotaque é Me muito senti em próximo, casa. né? É sim, Me o senti em sotaque é casa. Não é próximo. Quando eu cheguei na loja da Jéssica, assim, eu me apaixonei pelo ponto, mais ainda, né? Porque eu falo que há um ano a Jéssica, ela vem recebendo treinamentos também, vários treinamentos. Ah, já tem né? um ano de Nossa, é um treinamento. investimento de Ah. tempo. Sim, aham. Então, são muitos treinamentos. Exatamente um ano, faz um ano no final desse mês. Exatamente. Primeiro é a escolha do ponto e depois uma série de treinamentos que a gente vai... Porque o negócio, gente... Você ele foi é muito certeira. Não é uma mãe. franquia aventureira. Não é. Não é. Exatamente. Parabéns, Jéssica. Obrigada. Sucesso. Parabéns, voltem mais vezes. Com certeza voltaremos. E vamos acompanhar essa trajetória aí. Com certeza. Isso mesmo. Obrigada. E para finalizar, eu vou ler um trecho poético para a gente encerrar o programa. Do Paulo Bonfim. A poesia deve ser beleza e verdade. A beleza dos barcos navegando litorais de amor, a verdade desses mesmos barcos corajosamente perdidos, longe das ilhas e dos continentes, entre o céu e o mar. Muito bom. Lindíssimo. Lindíssimo. Meninas, muito Muito obrigada. obrigada. Sejam muito Obrigada, bem-vindas. Quer deixar Jéssica. as redes sociais de vocês registrada mais uma vez? Legal. Então, da Posê Belo Horizonte é @Posê Belo Horizonte. O meu é Jéssica, com Y, ponto, underline, underscore, né? Guimarães. Guimarães. O Instagram da franqueadora é Posê Beleza, P-O-S-E Beleza, e o meu é Carla com K, Posê. É isso aí, pessoal. Então, quem nos acompanha, nos siga aí no Instagram, Histórias Reais com H e 2 S no final. Estamos também no YouTube, Podcast Apple, Deezer e Spotify. E lembra aí, Posê Belo Horizonte, já acompanha, já compartilha e vai lá conhecer a Posê e fazer os tratamentos que a Jéssica comentou aqui com tanto carinho, que os olhos dela brilharam com tanto amor, que eu já estou curiosa querendo fazer todos. Beijos mesmo. e até a próxima, Beijo. né, Lu? Até o próximo episódio e mandem sugestões de pautas, de temas, de entrevistados para inspirar, assim como a história das meninas. Isso aí. Beijos. Tchau. Tchau, beijo.